Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Júlia Guimarães e hoje nós vamos dar início ao nosso módulo 2 do curso de Construção Civil, que vamos falar um pouquinho sobre materiais de construção. Dando uma recapitulada rápida no que a gente viu no módulo 1, a gente falou sobre canteiros de obras. Então a gente viu um pouco sobre as áreas de vivência, sobre áreas operacionais, planejamento e logística, armazenamento e estocagem de materiais, movimentação de materiais e pessoas, falamos sobre alguns itens de equipamentos de segurança e principalmente sobre alguns requisitos que a NR18 estabelece para cada um desses itens aqui que a gente falou e que devem ser cumpridos para garantir a segurança e os processos num canteiro de obras, né? Nessa aula de hoje, a gente vai começar falando um pouquinho sobre introdução aos materiais de construção, sobre classificações, vamos falar sobre aglomerantes e agregados, suas propriedades e materiais e suas propriedades. As propriedades de material nada mais é do que as respostas que eles oferecem quando são estimulados por um fenômeno físico ou químico. Fenômeno físico pode ser uma ação mecânica, uma ação física, uma ação térmica, e um fenômeno químico pode ser uma radiação, algo assim. E também são as propriedades que são características do próprio material, como peso, volume, durabilidade, entre outros. E para o material ele ser aplicado em uma obra, quais são as condições que ele deve atender, né? Ele deve ter resistência, que é quando o material resiste aos esforços aplicados. Então ele pode ser resistente à umidade, ele pode ter resistência mecânica, resistente à temperatura. Ele deve ter também a durabilidade, que é a garantia de que a resistência perdura pelo período devido útil do material, né? Então é a garantia de que ele vai cumprir a sua função no período de vida útil do material. Ele deve ter a trabalhabilidade, que é a condição de utilização do material com manuseio seguro, desde o transporte até a sua aplicação. A higienicidade, que é a condição do material não ser nocivo à saúde humana. E a economicidade, que é a condição de custo-benefício. Então, precisa avaliar custo de compra, de aplicação e manutenção desse material. Falando aqui dos aglomerantes, eles são materiais em forma de pó que se misturam a outros materiais cuja resistência aumenta com o tempo e ela pode ser através de uma reação física ou química. Quais são as propriedades dos aglomerantes? Eles têm a pega, que é o tempo de início de endurecimento desse material, e o fim de pega, que é quando a pasta se solidifica totalmente. E hoje a gente vai falar um pouco mais aprofundadamente da cal hidratada e do cimento Portland. Então, qual a classificação dos aglomerantes? Eles podem ser quimicamente inertes, que sob a forma de pasta eles solidificam por um fenômeno físico, por exemplo, a argila, que se solidifica através da secagem, e o asfalto, que se solidifica através da evaporação dos hidrocarbonetos livres. E ele pode ser quimicamente ativo, quando o processo de solidificação se dá por uma reação química. E dentro disso ele é dividido em dois. Ele pode ser um aglomerante hidráulico, que se solidifica por uma ação iminente da água, como o cimento Portland e o gesso. E pode ser um aglomerante aéreo, que eles se solidificam com a ação de componentes aéreos, como por exemplo o gás carbônico, que é o caso da cal hidratada. Então, falando da cal hidratada, ela é obtida através do processo de hidratação da cal virgem. É uma reação química de endurecimento que se dá através do contato com o CO2 presente no ar, que a gente falou há pouco. E apesar de ter uma mistura de água para formar argamassa, apesar da presença da água, não é através da água que se faz o processo de solidificação, e sim através do contato com o CO2, né? E ele é um processo lento, justamente devido à baixa concentração de CO2 no ar. Mas apesar disso, ele apresenta ótimas qualidades de plasticidade e retenção de água. Olá! Se você chegou até aqui é porque você está gostando da aula. Então, que tal um super desconto exclusivo para você aproveitar o curso completo? Copie o cupom de desconto que está aparecendo na sua tela e utilize-o no ato da compra. O link do produto está na descrição do vídeo. Até mais! Então, falando um pouco do cimento Portland, ele é um conjunto de clinker, gipsita e adições de minerais, né? Quais são os compostos básicos do cimento? Tem o C3S, a halita, que é responsável pela resistência mecânica nas primeiras idades, o C2S, que é a belita, que é responsável pela resistência mecânica a longo prazo,
O C3A, que é o aluminato, que pouco contribui para a resistência mecânica e a ação de águas agressivas, e o C4AF, que é a ferrita, que praticamente não contribui para a resistência mecânica, mas ele resiste melhor a ataques de águas agressivas, né? Esses dois silicatos, o C3S e o C2S, são os mais comuns, representando cerca de 70% dos compostos básicos dos cimentos. O C3A é o que dá início de pega devido ao seu alto calor de hidratação, vindo logo depois o C2S, e o C4AF, na verdade, ele não possui muitas características significativas para os cimentos. Então, a ABNT, ela determina que existem 5 tipos de cimentos, depende muito da região, a disponibilidade deles depende muito da região onde você está, e tem alguns que só são fabricados por encomenda. Ele pode ser dividido em CP1, CP1S, o CP2, que é o CP2E, CP2E e CP2F, o CP3, o CP4 e o CP5. Então, o CP1 e o CP1S é o cimento Portland comum e com adições, mas ele praticamente não tem adições, ele tem um custo mais elevado que os outros, ele tem uma resistência mecânica mais elevada nas primeiras idades, devido à alta concentração do C3S, e ele é mais utilizado em obras que não precisem de características muito especiais. O CP2E, CP2E e o CP2F são os cimentos Portland compostos, que normalmente são utilizados em obras com ambientes moderadamente agressivos. Então, o CP2E é o que é composto por escória, ele tem um ligeiro retardo no início de pega e um alcance da resistência mecânica nas primeiras idades, e ele proporciona reações mais lentas que favorecem o não surgimento de trincas e fissuras na estrutura do concreto. O CP2E é o composto por pozolana. Ele tem a pega e alcance de resistência mecânica mais demorada, ele também favorece as reações mais lentas que dificultam o surgimento de trincas e fissuras na estrutura do concreto, e ele tem uma maior durabilidade por possuir melhor resistência ao ataque de sulfatos. E o CP2F, que ele é composto por carbonático, ele se assemelha muito ao CP1S, e apesar dele possuir um alto teor de C3S, ele ainda é menor do que o CP1S. O CP3 é o cimento Portland de alto forno, que ele tem adição de escória básica de alto forno em concentração bem mais elevada do que o CP2E, que também é um composto de escória. Ele tem o tempo de início e fim de pega mais prolongado, o endurecimento lento e baixa resistência nas idades iniciais, mas ele tem uma boa resistência em meios agressivos. São cimentos que são restritos de uso para peças que sejam pré-tensionadas. O CP4 é o cimento Portland pozolânico, que ele tem adição de pozolana e calcário cru em concentrações bem mais elevadas que o CPZ. Ele apresenta pega lenta, com resistência inicial baixa e a resistência final mais elevada, um endurecimento mais lento em climas frios e boa resistência à ação de águas agressivas. Então, ele é um cimento que é bom para utilização em barragens, por exemplo. O CP5-Ari é o cimento Portland de alta resistência inicial. Ele é composto apenas de clinker de psita e calcário cru. Ele tem a pega em tempo normal, um endurecimento mais rápido devido ao grau de moagem do cimento e uma resistência maior que 30 MPa aos 7 dias. Ele exige um maior cuidado com seu armazenamento e cura, e ele é recomendado para uso em peças pré-moldadas e concreto protendido. Então, falando um pouco sobre os agregados, que são materiais inertes em formas de grão. Inertes quer dizer que eles não sofrem nenhum tipo de reação química com outros materiais, e seu uso reflete muito na trabalhabilidade da massa, a massa específica, nas propriedades térmicas e acústicas e na durabilidade da estrutura. Aqui a gente vai falar um pouco da pedra britada e da areia. Os agregados eles são classificados quanto à origem, eles podem ser naturais ou artificiais, naturais sendo areias provenientes de leitos de rios ou areias exploradas em outros locais, e artificiais agregados obtidos por processos industriais. Ele pode também ser classificado quanto ao tamanho do grão, miúdo, como as areias, que passam na peneira de 4,8 mm, mas ficam retidos na peneira de 0,15 mm,
ou eles podem ser graúdos, como as britas, que passam pela peneira de 76 milímetros e ficam retidos na peneira de 4,8 milímetros. Então, falando um pouco das areias, elas devem sempre ser isentas de sais, óleos, graxas, materiais orgânicos, barro, detrito e outros, e elas não devem ser areias que sejam reutilizadas, né? Porque isso pode provocar trinca nas argamassas e prejudicar a ação química do cimento. Já as britas, elas são utilizadas para a confecção de concreto e podem ser obtidas tanto de pedras graníticas ou calcárias. No caso do concreto armado, o tamanho da brita não deve exceder 1/3 da menor dimensão da peça que vai ser concretada. E as britas mais utilizadas são a britas 1 de 9,5 milímetros e a 2 de 19 milímetros. Então é isso, pessoal. Ficamos hoje por aqui e na aula que vem a gente vai falar um pouco sobre as argamassas, concretos e aditivos. Até lá!